você gosta de filosofia e cultura, você precisa conhecer o Centro de Estudos em Filosofia Americana. O CEF é uma entidade de pesquisa, ensino e divulgação cultural sem fins lucrativos, dirigida pelos filósofos Franciele Chies, eu e Paulo Giraldelli. O CEF é independente de empresários, Estado, partidos ou quaisquer organizações políticas ou religiosas ou de movimentos sociais. Nasceu como grupo de estudos que acumulou experiências desde meados dos anos 80 e foi oficialmente criado como entidade em 1997, sob a iniciativa minha e de Alberto Tozzi Rodrigues, tendo na época sido apoiado pelos filósofos americanos Richard Rorty e Donald Davidson. Com o falecimento dos três últimos, o CEFA continuou suas atividades até conseguir, no ano de 2014, uma sede própria na capital paulista. E o CEFA mantém o programa Hora da Coruja, destinado única e exclusivamente à produção filosófica na mídia, convidando o público à interação em função de um pensamento independente e crítico. O programa é apresentado ao vivo toda segunda-feira, às 22 horas, no webcanal flixtv.com.br. E o CEFA também conta com atividades presenciais, como cursos, palestras, workshops e encontros sobre os mais diversos temas culturais, mas principalmente na área de filosofia. Todos podem e devem participar. Você pode apoiar esse projeto para que ele continue dando bons frutos. Basta você escolher uma das opções de contribuição mensal que será debitada diretamente no seu cartão de crédito. Você pode escolher o pacote Quero Filosofia e com apenas $1 mensal contribuir para que a filosofia continue caminhando no Brasil. Mas você pode optar por mais filosofia e contribuir com apenas $5. Ou você pode gritar para o mundo, amo filosofia, e contribuir com $10. Porém, caso declare que minha vida é filosofia, você contribui mensalmente com $50 e ainda recebe um presente especial do CEFA todo mês na sua casa, como livros, revistas, artigos, vídeos exclusivos, participação especial no nosso programa e muito mais. Com o Hora da Coruja e o CEFA, a gente tem um gasto mensal de mais ou menos R$2.000. Com os nossos próprios recursos, nós conseguimos arcar com uma parte disso, mas nem todo mês dá. Portanto, nós pedimos a sua colaboração para continuar desenvolvendo esse projeto. Se todo mundo doar só um pouquinho, $1 por mês que seja, né, nós já temos a possibilidade de dar continuidade aos projetos. A contribuição é em dólar, porque ela está hospedada em um site americano. Mas doar $1, gente, representa apenas R$3 debitados na fatura do seu cartão de crédito todo mês. Quero agradecer o apoio e a contribuição de todos. Seja um patrono da cultura e lembre-se de conquistar pelo menos mais um amigo para esse projeto que é seu e é de todos nós, porque juntos nós fazemos mais. O que dizem os candidatos à presidência sobre educação? O que falam nos debates não aparece em seus programas escritos e o que aparece em seus programas escritos, por um acaso, tem algum peso? Que destino querem os presidentes para a educação brasileira? Gostam de filosofia ou simplesmente estão voltados cada vez mais para o ensino técnico? E será que sabem que o ensino médio e fundamental não é da União e sim dos estados? Será que não pensam em algum tipo de intervenção nos estados, de modo a realmente resolver os problemas que nos afligem neste campo? E é isso que vamos tentar descobrir juntos aqui hoje no Hora da Coruja. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Paulo, não sabia que eu ia entrevistar um candidato hoje à presidência aqui. Que isso, terno, gravata, que homem lindo é esse aqui do meu lado? Esse homem maravilhoso que você vê, é que faz tempo que eu não venho de gravata. É, faz tempo. E terno aqui e blazer no programa, né? Porque nós fomos acostumando, né, de vir com... eu acho que o Paulo Francisco teve aí, impôs a nossa regra de vir esportivamente, né? E agora, mas hoje eu vi... Mas hoje o assunto é educação, você acha não, que mas mereceu um terno e gravata? Hoje eu vim a caráter, que é para nós discutirmos os assuntos presidenciais. Muito bom. Você sabe que, discussões sobre a educação e pela primeira vez uma discussão sobre filosofia na pauta, né? Uhum. Entrou de gaiato na pauta, entrou mal. Entrou né? mal. Mas entrou. Pela primeira vez, numa campanha presidencial, nós vamos falar de filosofia. Exatamente. E, Paulo, você sabe que
Entrou para sair, né? Esse mês, Paulo, é o mês de outubro, a gente escolheu como sendo o mês da política aqui no Hora da Coruja. Sim, né? não teve outra maneira, né? Não teve como, né? A gente até ia fazer outros assuntos, mas a gente teve que adiantar algumas coisas. O pessoal pediu muito pra gente conversar sobre política. Eu acho importante isso, por causa dos votos. Agora a gente tem segundo turno das eleições. E também... Semana que vem a gente conversa sobre o resultado das eleições, porque semana que vem já é dia 27, a gente já vai ter o resultado do segundo turno. E hoje, então, a gente tem que falar desse assunto. Não teria como a gente deixar de falar sobre educação aqui no Vai dar, Coruja, né? Eu sei quem vai ganhar. Quem vai ganhar? Vai ser uma pessoa de Minas Gerais, uma pessoa nascida em Minas Gerais. Ah, jura? Certeza. E vai ser um dos dois candidatos que está concorrendo. Entendo. Paulo, então para a gente começar, vamos... Você vê que, né, não tinha pensado nisso, né? Porque a gente pensa na Dilma como tendo vindo do Sul, né? É verdade, a gente pensa como tendo vindo do Sul, mas né? Não, saiu todo ela é mundo mineira e ela deixou claro isso pro Aécio no último debate que teve, né? Ele não entendeu muito. Ô Paulo, não sei se você acabou vendo o discurso que o Cristóvão Buarque fez no Senado. Faz o quê? Foi esse ano ainda. Ele fez um discurso no Senado sobre um texto do Aécio, que o Aécio fez sobre educação. Você chegou a ver? O discurso dele, não. Não vi o discurso. Não. Na época, Você viu o artigo na época do Aécio? Vi o artigo na época. Eu acho interessante um candidato como o Cristóvão, que é conhecido como o candidato da educação, né? Que ele tem sempre a educação como plataforma. Ele fala que, olha, é bonito o texto. Ele fala, né? É bonito o texto do Aécio de elencar os problemas que a educação tem no Brasil, elencar o que não está funcionando, falar que a educação é aquilo que tem de mais importante e tudo mais. Porém, ele fala assim, é terrível que um candidato à presidência tenha a coragem de fazer um texto desse e não consiga colocar um ponto ali falando, aqui tem que mudar de tal forma, isso aqui, quer dizer, não só usar, ele fala, né, enche de frases bonitas, assim, mas o não texto, tem nenhuma proposta objetiva. Proposta real, objetiva. Ele fala assim, eu fico triste que seja um candidato à presidência que faça esse tipo de texto, porque fica como assim, a educação é muito bonita, muito importante, porém, o que a gente faz? Nada. Se bem que até é um avanço, se a gente imaginar, né? Se a gente imaginar que o Aécio conseguiu produzir um texto, é um avanço, porque eu não me lembro de nenhum candidato à presidência preocupado em fazer um texto sobre educação. E eu estou falando isso pelo seguinte, eu não me lembro. Os assessores, os ministros e tal. Mas se o Aécio conseguiu, ele, ou o ghostwriter dele, seja lá o que for, mas se fazer um texto sobre isso já é um avanço tremendo, porque a gente não vê isso, né? O Ministério da Educação vem aí há quase 40 anos servindo como cabide para político entrar e ser outra coisa. Então, mas não só, né? O próprio... Agora vamos ver. O próprio Cristóvão Buarque fala do problema do Ministério da Educação, que ele serve única e exclusivamente para atender as universidades, para atender o ensino superior, né? Então, a gente tem um ministério, como o Ministério da Educação, que atende só o ensino superior. Por quê? Como eu falei aqui na abertura do programa. A educação básica... A educação fundamental, ela é ou de responsabilidade da prefeitura ou de responsabilidade do Estado, né? E aí, de certa forma, o que acontece? O governo federal tem todo esse discurso da educação, envia dinheiro, lógico, para os estados, para passar para as prefeituras e tudo mais, mas ele não tem efetivamente a responsabilidade dessa educação básica. Então, você enquanto presidente, está lá cheio de problema para resolver, e fala assim, quer saber, esse daqui não é problema meu. E o Cristóvão fala isso, enquanto a educação não for problema do presidente, enquanto a educação não for problema de quem está nos altos, não tem o que fazer. Ele fala, né? Algumas escolas, desculpa te cortar, Paulo, mas algumas escolas pertencem ao governo federal, né? A gente tem escolas federais de educação básica que dão muito certo. Sim. A gente sabe que o salário é equiparado ao salário de professor de universidade, depende da titulação que ele tem. Quer dizer, já tem um avanço o Colégio Dom Pedro. O Colégio Dom Pedro, que é conhecidíssimo, né, no Rio de Janeiro, referência em todo o país. Então, a gente sabe que o ensino federal tem uma fórmula boa aí, duvido que ele iria ampliar isso para a educação se fosse no Brasil todo federalizada. Não sei se federalizar a educação também é uma solução ou não, mas eu acho que falta uma cobrança, não sei se cobrança é a palavra, mas falta uma responsabilidade maior do governo federal em cima da educação básica, né? Me parece que o nosso... Em termos de filosofia política, não vou falar de política nem de educação, vou falar de filosofia política e de filosofia da educação.
Em termos desses dois quadros, né, da abordagem filosófica por essas duas vias, nós, até hoje, nós não decidimos se nós vamos pelo modelo histórico que nós tínhamos, que é o nosso modelo de nos ligarmos ao Estado, ou se nós vamos pelo modelo americano, que é o modelo das comunidades. Sim. Né? Por que isso não está decidido no Brasil? Porque no Brasil nós oscilamos em relação a isso. Ora, nós queremos regionalizar a educação e fazer com que os municípios, ou portanto as comunidades, cuidem da educação. Ora, nós queremos centralizar na União, de modo que a União cuide da educação. E nos dois casos, nós não notamos que esta divisão, né, essa divisão Europa-América, no caso aqui, ela acaba não tendo como se efetivar, porque na Europa é estatal e nos Estados Unidos é comunitário, mas é comunitário semi-privado. Por quê? Porque apesar do Estado pôr dinheiro e do Estado fazer a administração, em grande parte também a comunidade põe dinheiro e em grande parte as comunidades também fazem a administração. Isso da escola básica até a universidade, tem um papel comunitário muito grande. E nós não decidimos isso. Então nós ficamos a meio caminho, nós jogamos as coisas para os estados e os municípios, esperando que a comunidade tome conta da escola, mas ela, a comunidade, tem uma tradição histórica de devolver o problema para o Estado. Só que agora ela não pode devolver mais. Por quê? Porque o Estado, cada vez mais, quer se desincumbir desse problema. Então, veja só, vamos supor que o governo, nesses debates que a gente tem assistido, você vê muito o Aécio cobrando coisas da Dilma, né? E como se ele não soubesse que essas cobranças não podem ser feitas. Né? Por quê? Porque o governo federal não tem mecanismos de intervenção nos estados e nos municípios. Quer dizer, toda a desgraça, digamos assim, da educação brasileira, né, que o Aécio vem reclamando, é culpa dele próprio, como governador. Do governo federal não tem como. Agora você fala, então quer dizer que, do mesmo jeito que a questão da segurança. Né? Quer dizer que então o governo federal pode se ausentar? Não, aí vem a parte do governo federal. A parte do governo federal, como é que foi feito? E aí entra toda aquela história da perspectiva filosófica que estava por trás do governo Lula e do governo Dilma, que era a indecisão a respeito da participação do governo federal. Qual é a indecisão? Bom, eu posso repassar verbas, eu posso fazer convênio, eu posso fazer uma série de atividades com os estados e com os municípios, e o governo federal faz, só que o governo federal insiste em não criar mecanismos de cobrança. Entendeu? É um dinheiro que vai e o governo federal não tem coragem de chamar o governador ou o município para dizer para onde que foi. Certo. Né? Isso é com as enchentes, isso é com tudo, mas na educação mais ainda. Então, veja só, o governo Dilma é o governo que mais gastou em educação em toda a história do Brasil. Já é quase 7% do PIB, né? Já é quase 7%, e é o orçamento, o Ministério da Educação é um dos maiores orçamentos. Qual o resultado disso? Um dos piores resultados da nossa história é o governo Dilma e Educação. O governo anterior do Fernando Henrique foi melhor? Pior, porque foi mal nos exames, mas também não investiu. Né? Você não sabe qual foi pior, se foi o Fernando Henrique que economizou e foi mal, ou se foi a Dilma que gastou e foi mal. Né? Mas qual é o problema? O mecanismo de retorno. Quer dizer, não há poder nos convênios, os convênios são feitos sem poder da União cobrar. E, pior ainda, sem poder que a população saiba onde cobrar desses convênios. Eu estou dizendo isso porque na época que a gente foi lá no Ministério da Educação fazer aquela conversa com o Haddad e depois fomos acompanhar o plano dele, eu fiz lá o documento, a crítica do plano dele que ele engavetou. Uma das coisas que eu apontei no Plano Nacional de Educação do Haddad
era, não tem mecanismo de cobrança. Como é que você vai saber para onde você vai esse dinheiro? Ah, vai ter um mecanismo de cobrança local. Né? Quer dizer, cada lugar vai ter um conselho de educação que vai administrar os convênios. Não funciona. Não funciona. Não pode ter um mecanismo de cobrança só local. Tem que ter um mecanismo de cobrança local, articulado com a população, mas tem que ter um mecanismo de cobrança de quem entrega o dinheiro, com prazo, com contrato assinado e com responsabilidade administrativa. Ou seja, o prefeito não pode deixar o cargo não tendo dado conta daquele dinheiro. Então, isso não tem. Por quê? Porque no Brasil tem um grande problema entre a União e os estados na repassagem do dinheiro. Qual? Sempre quem repassa está pensando em ser candidato. Então ele repassa e não cobra por quê? Porque ele tem medo de cobrar e ficar mal perante os governadores que vão apoiar para ele ser deputado ou prefeito. Porque no final das contas, esse Paulo, é a desgraça. A gente já conversou sobre isso aqui. A educação não é mais uma grande questão para os brasileiros, quer dizer, o brasileiro não está se importando com educação de qualidade, está se importando talvez do filho, dele conseguir um diploma, mas não com educação. Ele repassa esse dinheiro e ele não vai cobrar, porque ele não precisa cobrar por um motivo. Quando ele for candidato a outra coisa, a um prefeito de uma cidade grande, depois mais alguma coisa, ele vai falar assim, eu gastei tantos bilhões em educação. Tá? O que está acontecendo? Ciência Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras é um programa excelente, poxa, a ideia é ótima, você vai mandar brasileiro para fora, para quê? Para aprender, para trazer para cá coisas novas sobre tecnologia. Tem que ter esse intercâmbio, não tinha, ótimo que tem. Okay. Quantas pessoas estão fora no Brasil? 2.000? Eu acho que não chegam 2.000 pessoas por enquanto fora no Ciência Sem Fronteira. Quer dizer, é um número muito pequeno. Cadê a cobrança? Não tem cobrança. Não tem cobrança. O que está acontecendo? O exterior está cobrando. O governo lá no exterior começa a cobrar. As universidades no exterior estão passando e-mail para todas as pessoas, falando assim, olha, vocês brasileiros, vocês têm que vir para a aula, vocês têm que entregar trabalho, fazer coisa. Não acredito que eu estou tendo que cobrar esse tipo de coisa de vocês, uma coisa inédita no exterior, né? Nunca imaginou que ia ter que cobrar de um aluno de pós, geralmente até de pós, não é nem de graduação, a grande maioria é de pós, né? E não é vagabundagem. Não é questão de vagabundagem. É a mentalidade a mentalidade com que se vai com a bolsa, né? Quer dizer, como você não tem disciplina interna na nossa escola, exato, você vai sem essa disciplina para o exterior. Então você chega lá e não se adapta, não consegue se desenvolver, não aprende a língua direito para sair. Exatamente, esse é um outro problema. Os critérios aqui são todos eles muito frouxos. O Cristóvão Buarque coloca isso como sendo um problema. Como que a gente vai ter universidade no país se os nossos alunos não sabem outra língua? Ele falou, morre aí a chance da gente ter uma universidade no país, né? Só que, quando o Cristóvão foi ministro, ele menosprezou o ensino de filosofia, de sociologia e de inglês. Quando foi ministro, ele queria fazer um exame nacional de português e matemática. Sim. Né? E isso não se faz por quê? Porque se você fala que o Estado vai fazer o exame nacional de português e matemática, imediatamente você já pôs uma hierarquia. Colocou, não tem como. E ao pôr uma hierarquia desvalorizando os outros professores, você já destruiu a escola perante a população, porque você está dizendo para a população a seguinte coisa, português e matemática é o que vai ser cobrado, então, é o importante. Vou te falar uma coisa, falando sobre isso... Então agora na oposição é fácil ele falar, mas quando ele esteve no governo, tá certo que ele ficou pouco por causa da história do mensalão, mandaram ele embora e tal. Foi despedido por telefone. E está com raiva do Lula até hoje, com razão. Mas quando ele esteve, ele deu essa bola fora. Entendeu? Outra bola fora que ele deu também, na época que ele foi ministro, o Cristóvão, foi o caso dele falar assim que diploma de doutorado e mestrado tem prazo de validade. Ele não está entendendo. Né? Isso não é ensino técnico. Diploma de mestrado, doutorado, não é ensino técnico, tem prazo de validade. Não tem prazo de validade, não pode ter. Por quê? Porque você não aprende ali outra coisa senão... Aprender a aprender. Aprender a aprender. Ali você forma um pesquisador. Portanto, o pesquisador não tem forma de validade, não. O pesquisador, para perder a validade, tem que mudar o paradigma. Tem que passar de uma idade média para uma idade moderna. Aí o pesquisador perde a validade. Mas enquanto você estiver dentro do mesmo parâmetro cultural e de época, nenhum pesquisador perde validade. O que é ciência há 40 anos é ciência hoje. Né? Não é a mudança técnica e tecnológica que muda. Né? O critério de aprender a aprender como se mantém. Os nossos ensinos de fundamental e de graduação que são ensinos conteudísticos. Os ensinos de pós-graduação não podem ser tão conteudísticos.
Eles têm que ser de formação de independência intelectual e formação do pesquisador, por isso eles não podem ter validade. Então isso também é não entendimento do Cristóvão, ele tendo sido reitor de uma universidade, não entendimento dele o que é o ensino superior. Então também não é, sabe? Também não é muito aquele cara com que você possa dizer que sabe o que está falando. Mas a boa ideia do Cristóvão, que chocou todo mundo, foi de falar que é super simples resolver o problema da educação. Bom, aí sim. Esse caso que você vai falar, essa foi uma boa, né? É. Ele falou que seria super fácil resolver o problema da educação no Brasil. Todo o político deveria ser obrigado a colocar os filhos em escola pública, a estudar em escola pública. Aí acabaria o problema da educação. Isso resolveria o problema. Se você tivesse uma lei no Brasil onde você sendo funcionário público... Funcionário público. Né? Funcionário público, você sendo funcionário público, você tivesse que pôr o seu filho na escola pública, aí resolvia. Aí resolvia. Por quê? Porque aí a classe média ia voltar a se interessar pelas escolas e os políticos que fazem as leis iam voltar a se interessar pelas escolas. Quer dizer, não ia fazer que nem o Haddad, que ficou lá no Ministério 8 anos com os filhos no Mackenzie. Né? Mas faz uma boa diferença, Paulo, isso, porque agora, por exemplo, teve um investimento tão grande em crescimento, né? A gente não pode falar em qualidade, mas em crescimento do número de universidades no país, sim, a ponto de que 54 dos 58 reitores estão apoiando a Dilma nessa eleição. Bom, não sei. Reitor apoia quem está no governo. Por quê? Porque reitor é reitor. Reitor é um cargo que ainda não é autônomo, principalmente no esquema nosso. No esquema das federais, onde o reitor vai lá de chapeuzinho para o MEC. Então, a hora que tiver outro presidente, na semana que vem, eles apoiam o outro presidente também. Reitor da Universidade Federal? Não é um apoio por causa do Não é um apoio, não, é subserviência. Pura subserviência. Amanhã, depois, se for o Aécio, está todos eles lá dia 6, 7, já está todos eles lá lambendo o pé do Aécio. Muito bom. Então, vamos ver aqui que os candidatos estão falando sobre a educação. Eu separei um vídeo da Dilma, da última campanha, da última eleição que a Dilma concorreu, então de 2010, onde ela fala sobre a educação. Vamos olhar. Se não houver pagamento digno para a professora, não há valorização pela sociedade da profissão de professor. Então, não há como no Brasil se fazer qualidade da educação sem pagar bem o professor. Nós começamos fazendo o piso nacional do magistério e elevando o salário para 1.024. É pouco, porque o professor, para ser valorizado, ele precisa de ganhar bem e mais, ele precisa de ter formação continuada. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, nossos jovens estão de volta às aulas. A abertura do ano escolar é sempre uma festa de alegria, de fé e de esperança. É com esse sentimento que saúdo os estudantes, seus pais e, muito especialmente, todos os professores brasileiros. Estou aqui para reafirmar o meu compromisso com a melhoria da educação e convocar todos os brasileiros e brasileiras para lutarmos juntos por uma educação de qualidade. Vivemos um momento especial de nossa história. O Brasil se eleva com vigor a um novo patamar de nação. Temos, portanto, as condições e uma imensa necessidade de darmos um grande salto na qualidade do nosso ensino. Um desafio que só será vencido se governo e sociedade se unirem de fato nesta luta com toda força, coragem e convicção. Nenhuma área pode unir melhor a sociedade que a educação. Nenhuma ferramenta é mais decisiva do que ela para superarmos a pobreza e a miséria. Nenhum espaço pode realizar melhor o presente e projetar com mais esperança o futuro do que uma sala de aula bem equipada, onde professores possam ensinar bem e alunos possam aprender cada vez melhor. É neste caminho que temos que seguir avançando um passo. Isso. Este é o primeiro discurso da Dilma. E o segundo, qual que é? O primeiro foi um debate na Rede Globo, quando ela já estava concorrendo com o Serra. Com Serra. O segundo foi o primeiro pronunciamento dela enquanto presidente. Sei. Primeiro pronunciamento dela foi o volta às aulas. Teve uma mudança, você viu? Mas ela já chegou assim, eu quero que o meu primeiro pronunciamento seja no volta às aulas, porque eu quero dizer que a minha prioridade no governo continua sendo a educação. Mas mudou, você viu, né? Mas já mudou. Você viu que mudou, quer dizer, na resposta para a garota
do debate com o Serra, ela enfatizou o salário do professor. Salário, isso. No primeiro ano de governo, falando... 2 meses depois Dois meses depois, a questão salarial não aparece. Aparece o quê? A boa escola, o material escolar, a sala de aula. Já desloca... Professor o valorizado. O assunto já desloca. Isso, já desloca. Quer dizer, isso daí é uma constante na nossa discussão. Quer dizer, não há como você convencer os políticos, não há como você convencer a sociedade. Não digo os políticos, a sociedade. Por quê, Paulo? Não há como convencer. Isso é uma questão... Isso é uma questão... Mas por quê? Parece tão simples para mim que quando alguém... isso é uma questão psicanalítica. Você trabalha, você é em casa... Não, isso é uma questão psicanalítica. Psicanalítica como? Psicanalítica. Isso é uma questão seguinte, o professor tem um contato com a criança. E essa é a maldita desgraça do professor. Ele passa a ser odiado por essa criança quando adulto, mesmo quando a criança gosta dele. Isso é uma... Por qual razão? Por uma razão que ele, professor, encara aquele que sabe de você quando você ainda não era você. E isso ninguém perdoa. Isso ninguém perdoa. Ninguém gosta de encontrar alguém que sabe da sua vida, que pegou os seus fracos, que viu você fazendo xixi na roupa, que viu o seu primeiro beijo, que chamou a sua atenção porque você fez uma coisa errada, que te deu um 0 ou te deu um 10, tanto faz. Ninguém gosta. Então, numa sociedade como a nossa, onde não há mecanismos de cultura para mostrar que o professor não é só isso, né? Não é só esse sujeito que ficou com você quando você fazia cocô na calça. Ele não era sua babá. Ele não é. Em sociedades como a nossa, de pobreza cultural, o professor fica sendo isto, né? E ao ficar sendo isto, ele é em todas as sociedades. Uhum. Né? Mas na nossa, ele é muito só isso. Ele é aquele cara que te viu quando era pequeno e ninguém gosta. E o político gosta menos ainda. Você vê que no Brasil tem uma coisa muito esquisita, que é a seguinte coisa. Os políticos brasileiros não mostram fotografias deles com os seus professores primários, com os seus primeiros professores. É uma sociedade que não gosta disso. Por quê? Porque o professor é o segundo pai. Você, né? E o brasileiro tem vergonha da mãe, o brasileiro tem vergonha do pai, o brasileiro tem vergonha do professor. Ele é uma sociedade que não gosta de gente que te viu quando era pequeno fazendo coisa errada. É uma sociedade terrível em relação a isso. É uma sociedade extremamente hipócrita em relação à juventude. Tanto é que é uma sociedade que vive dizendo para os jovens: nossa, no meu tempo, que no meu tempo, cacete, porra. O cara tem 25 anos e fala no meu tempo. Ele acabou de fazer as cagadas que ele está recriminando. Sim. Né? Então, é uma coisa muito, muito, muito chata isso. E não se resolve. Por quê? Porque as pessoas ficando adultas, elas querem distância da figura do professor. Elas não gostam. Inclusive, é uma coisa muito estranha. É estranho, por exemplo, quando existe greve dos professores e como nos últimos tempos a polícia vem atacando absurdamente os professores, coisa que a gente não conseguiria imaginar, né, Paulo, em outras décadas. Você vê isso pela reação dos pais e mães. Os pais e mães ficam contra os professores e a favor dos filhos, principalmente agora, quando o filho agride um professor. Então, veja só, isso já era, quando eu era jovem, já estava dessa maneira. Não estou dizendo que mudou. Uhum. Mudou o grau de violência. Então, é uma sociedade que não se conforma em não ter nascido adulta. Né? O brasileiro, o ocidental, de um modo geral, é assim. Né? É diferente do oriental. Né? Mas o ocidental, ele tem uma infância maior. E por ele ter uma infância maior, ele se lembra da infância. E ao se lembrar da infância, ele se revolta contra aqueles que cuidaram dele, bem ou mal. Bem ou mal, não importa. É o que pegou você no momento de fraqueza. Ninguém gosta de lembrar esse momento. Então, o professor carrega esta marca, que só vai ser resolvida não por uma revolução psicanalítica, porque não é possível de se fazer, mas só vai ser resolvida por conta de algumas pessoas no comando da sociedade e do Estado resolverem deixar isso de lado, conseguir superar em si mesmo este problema e falar assim: não, sabe, eu não tenho que discutir com a professora do meu filho, eu não tenho que discutir com o fantasma do professor que me recriminou, eu tenho que esquecer isso e fazer uma política de aumento para os professores em geral, sem pensar se eles são bons ou ruins, ou se eles foram bons ou ruins. Então, quando você tiver uma mentalidade assim, que é uma mentalidade de estadista,
de político, de filósofo da educação, estadistas, pessoas que, né, que nem Anísio Teixeira, que nem foi Paulo Freire, que nem foi Florestan Fernandes, que nem teria sido Fernando Henrique, mas ele traiu, né, essa causa. Ele tinha tudo para não trair, né? Quando nós tivermos isso, aí sim, esse ciclo se rompe. Mas a Dilma tem uma proposta para a educação. Eu separei um vídeo, na verdade não é um vídeo, é um áudio que tem a foto de quando ela participou do Bom Dia Brasil. E ela fala sobre... Agora. Nessa eleição. Vamos ver a situação. Vamos ver o que acontece. Do ensino médio. Tanto é assim que criamos o Pronatec. O Pronatec tem duas partes. Uma parte é ensino técnico. Por que criar um ensino técnico? Porque o jovem do ensino médio, ele não pode ficar com 12 matérias, incluindo nas 12 matérias filosofia e sociologia. Não tem nada contra filosofia e sociologia, mas um currículo com 12 matérias não atrai um jovem. Então, nós temos de primeiro ter uma reforma nos currículos. E isso não é algo trivial. O governo não faz isso por decreto, porque tem todos os entes federais. É, o que só recortar esse trechinho de que ela fala, né? Ou seja, o problema da educação está em que o currículo não é atrativo para o jovem. A gente tem 12 matérias, incluindo filosofia e sociologia. Não tenho nada contra, mas é chato pra caramba, tá lá sem fazer nada em filosofia e sociologia. Então tem um problema aí, né? Por quê? Porque tem vários problemas nessa fala, né? Essa fala tem vários problemas. Inclusive, fiz um negocinho para a Folha de São Paulo, não sei se vai sair, mas sobre isso. Mas, enfim, tem vários problemas. Um deles, nessa fala, é a primeira vez que eu escuto na história do Ocidente alguém que diz que oferecendo menos, você vai ter mais. Quer dizer, todas as escolas que eu conheço particulares, elas se tornam atrativas realmente. Por conta de oferecer um mais. Bom currículo, Um bom currículo. Olha, meu currículo tem isso, bom tem currículo aquilo. Tem até assim, tem balé, tem aula, artes marciais. Agora, de repente, o currículo fica atrativo para o governo federal. Tudo bem, ela fala, né? Ela lembra que o governo federal não pode decidir isso, né? É o governo estadual. Mas o governo federal pode puxar a discussão e o governo estadual entrar. Ela falou que não quer fazer por decreto isso. O que é tornar atrativo? Tornar atrativo para ela é tirar. Então significa o quê? Significa que você vai fazer com que a escola fique mais pobre para ficar mais atrativa. Mais pobre do ponto de vista das disciplinas para ficar mais atrativa. Culturalmente mais pobre. Apontou quem? Aí que ficou chato. Por quê? Por que não apontou para o outro lado? Não, já veio para o lado da filosofia e da sociologia. Como se fosse uma coisa supérflua. Bom, então já me irrita. Isso me irrita profundamente. Não é porque eu sou filósofo, não. Né? Mas me irrita porque isso já foi feito. Né? Já quebrar a espinha dorsal do ensino médio e tirar as humanidades já foi feito. E a sociedade não gostou. A sociedade pediu de volta. Tanto é que todos os pais aí passaram a comprar mais. Você vai nas livrarias, você vê que tem adulto comprando livro de filosofia e dando para o filho, porque quer, né? Quer que o filho saiba discutir as humanidades. O nosso programa tem muito sucesso por causa disso. Exato. As pessoas assistem. Não é à toa. Por causa que a filosofia ganhou de volta um lugar. Né? E isso muito em relação ao ensino médio. Né? Os professores universitários não dão muita bola para isso, mas deveriam dar, porque os cursos de filosofia e sociologia hoje têm aluno, porque a sociologia e a filosofia voltaram para o ensino médio. Lógico que é. Né? Bom, mas resultado, não gostei disso. Agora, não gostei dessa história de que você, empobrecendo a escola, você torna atrativo. Porque toda a propaganda da escola particular é o contrário. Né? Tá bom, mas a própria plataforma de educação da Dilma diz que o grande objetivo do governo é que todas as escolas sejam de tempo integral. Então não dá para entender. Eu não consigo entender Você vai diminuir as matérias e aumentar o tempo? Então por que diminuir as matérias? É isso que eu não entendo. Então você está pressupondo o quê? Uma atratividade para quem? Então aí que mora o perigo. Por quê? E aí porque que mora a filosofia. Aí que mora a filosofia. Por quê? Porque a filosofia enxerga o quê? A ideia de pobreza que está na cabeça de partido de pobre. Partido de rico tem uma ideia sobre a pobreza. Pode ser maldosa e pode ser generosa. Partido de pobre não tem nenhuma ideia na cabeça, ele tem só uma. O pobre tem que trabalhar. Essa é a desgraça de partido de trabalhador, sabe?
Partido de Trabalhador é uma desgraça por causa disso, porque ele acaba encarnando o trabalho não como elemento para superar, mas como elemento para ficar. Você tem que ficar sendo um trabalhador a vida toda, então teu filho tem que trabalhar. Eu sei, seria mais ou menos o que aconteceu já no Brasil, Não de pode. que quem estudava em escola Não pública era obrigado, entre aspas, a fazer um curso técnico no ensino Não, médio. já tivemos quem isso, é não deu rico certo. vai Quem para é a rico escola, vai pra escola particular Nós e faz o não ensino podemos médio pensar, normal. filosoficamente, nós não podemos pensar assim. Nós não podemos pensar no trabalho como sendo o fim do homem. O trabalho é um meio para o homem ser feliz. Quando um partido de trabalhador começa a fazer do trabalho o ponto de chegada e não o ponto de partida, vamos comer bem, vamos trabalhar, todo mundo vai ter seu emprego, para um dia nós trabalharmos menos, para um dia nós poder usufruir da cultura, para um dia nós termos uma jornada de trabalho menor. Os partidos trabalhistas que pensam no socialismo a médio prazo pensaram assim. Agora, os partidos trabalhistas que pensaram que o mundo do trabalho é o ponto de chegada, foram por água abaixo. Paulo, então é aí que entra a mentalidade. Vamos dar casa popular de pobre, vamos dar casa popular para os pobres, então a casa tem que ser pobre. Vamos dar um ensino para os pobres, então o ensino tem que ser pobre. É essa maldita mentalidade que não sai da cabeça da esquerda brasileira. Né? É uma esquerda arraigada, que é uma esquerda populista. O populismo é que faz isso. Né? O querer dar para o pobre aquilo que já é do pobre. E aí o cara vem me encher o meu saco. Sabe por quê? Porque o cara vem dizer assim, mas ninguém fez nada pelos pobres, pelo menos fizeram alguma coisa. Dá uma vontade de falar assim, por isso que você é pobre. Porque você está contente com alguma coisa. Você não sabe sonhar. Você não sabe que o filho do pobre deveria ter direito ao ensino propedêutico, de cultura geral, e não um ensino pobre para ficar pobre. O Paulo, é interessante porque o discurso dela e dos candidatos é o quê? Ela fala na primeira eleição, que eu quis colocar por isso, né, em 2010, de que só com a educação, ela fala assim, acho que a gente quer um governo sem pobreza. Como que eu vou conseguir isso? Eu não vou dar Bolsa Família para sempre, né? A Bolsa Família vem como um lado, ali vem uma escola técnica, outra, mas onde eu tenho que centrar forças? Na educação. Por quê? Porque só com uma boa educação eu vou concretizar um país sem pobreza. Pode ser, mas o não, digamos assim, ok, a ideia, vamos dizer que é uma ideia e que a ideia é uma perspectiva liberal. Uma perspectiva liberal, ótima, boa uma ideia, utopia não é? liberal. Ótima ideia, tá bom. Ótimo. Liberal, ótima ideia, excelente, ok. Isso vem do discurso. Aí quando entra, muda. Primeiro começa a mudar o discurso, né? Porque já começa a falar, não, salário de professor não. Mas é isso que eu quero chamar a atenção, Fran. Mas é isso que eu estou querendo chamar a atenção para a questão filosófica, no seguinte sentido. Não é virtude, né, do mundo do trabalho ele se encerrar nele mesmo. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Não é virtude é virtude você trabalhar, mas não é virtude você sonhar que os seus netos tenham que trabalhar, que a vida inteira tenha que trabalhar. Quer dizer, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar a seguinte coisa, temos que pensar como Marx pensou. Um dia o homem há de poder ser crítico de manhã, sem precisar ganhar por ser crítico, pescar à tarde, sem precisar ganhar para ser pescador. Sabe? O homem vai poder trocar de profissões 10 vezes no dia. Por quê? Porque tudo vai estar sendo feito ou pelas máquinas ou por organizações coletivas que diminuem a jornada de trabalho. Essa utopia do Marx faz com que esse tipo de mentalidade desapareça. Mas justamente esta parte do Marx não vai para frente, não entra na cabeça. Os caras, eles querem fazer com que o pobre fique pobre de como é que se diz assim, de espírito. Quer dizer, vamos dar escola? Vamos. Mas vamos tornar atrativo para quem? Para quem não gosta de estudar. Ou então para quem tem que trabalhar, porque vai tirar a matéria. Entendeu? Essa mentalidade não pode. Isso daí que tem que acabar. Tem que fazer com que a gente salte, com que a gente passe a gostar, né, da cultura, de ter mais, de poder ir além. Não pode ir além. É sempre aquele... Se é saúde para o pobre, então esse leito pobrezinho já pode. Mas o que você está reclamando? Nem tinha esse leito. Então, os conservadores dão tão pouco que a esquerda pode dar menos.
Né? Os caras, quando você olha para os programas dos conservadores, né, dos partidos conservadores, eles são tão mesquinhos que aí o pouquinho que a esquerda oferece fica sendo um endeusamento, que é o ProUni. ProUni é isso, o cara tá elogiando ele ganhar uma vaga de ProUni, quando na verdade ele deveria estar reclamando. Ele falar assim, não, eu não quero. Eu quero o direito de estar na universidade pública de qualidade. E não você me pagar a vaga do ProUni em troca do empresário não pagar imposto. Não. Quando você fala mal do ProUni, vem o pobre desgraçado que aceitou essa merda reclamar. Ele acha que você está querendo tirar dele. Ele não consegue entender que você está querendo fazer com que ele sonhe mais. Quando um país começa a sonhar pequeno, que nem o Brasil está sonhando, há 30, 40 anos, sempre sonhando pequeno, com uma direita pequena e com uma esquerda menor, chega nisso aí que nós estamos vivendo. Né? Chega nesse final de campanha aí com esses dois gatos pingados aí, né? Que você olha no debate assim, você não sabe. Você fica olhando pro debate e fala assim, o que são esses dois panacas aí? Vão ser presidentes do país, esses dois? Pô, como é que deixamos chegar nisso? Quando você falou dessa questão do trabalho, de diminuir as horas de trabalho, eu só vi um candidato falar sobre isso. O que no mundo inteiro já estão começando a discutir para mudar para 30 horas de trabalho, a gente não discute reduzir para 40 ainda. A gente tem 44 horas de trabalho. A nossa direita é tão mesquinha, Fran. A nossa esquerda é aproveitadora. Ela faz o pobre gostar da pobreza. Ela dá pouco. E a nossa direita é tão mesquinha, Fran, é tão mesquinha e tão mentirosa que o Aécio teve a coragem. O Aécio é um pouco mais novo que eu, nós somos mais ou menos da minha idade. Eu lembro muito bem de quando ele era um garoto. Ele teve a coragem de falar, Fran, a coragem bárbara de falar que ele votou pelos direitos trabalhistas na Constituinte. Isso é uma mentira. Mentira. Ele votou todas as pautas de direito trabalhista. Ele votou pelo lado conservador, inclusive na pauta de 40 horas, para fazer a jornada de trabalho ser de 40 horas, ele votou contra. Ele era da ala conservadora do PMDB. Então, porra, mas aí precisa mentir? Não, fala, pô, eu sou o candidato conservador mesmo, eu dou pouco, eu não dou nada para pobre. Aí vem a esquerda e fala assim, então eu dou um pouquinho mais pro pobre. Tanto faz, o Brasil não sonha mesmo, ninguém sonha nada, estamos aceitando aí, estamos todo mundo votando branco e nulo e aceitando ao mesmo tempo esses dois caras aí. Falando em sonho, eu já falei que aqui no Hora da Coruja a gente sempre recebe vídeos de professores, de alunos, enfim, qualquer pessoa que quiser mandar, mande vídeos. Se você é professor de filosofia, está fazendo diferença na sua escola, mande vídeos para cá, mostre pra gente a prática do que vocês estão fazendo. A gente falando de filosofia que não faz nenhuma diferença, né, na sociedade, não faz uma diferença para os alunos, que não é atrativo, segundo o Edmo está falando. A gente recebeu um vídeo faz um tempo já do Vitor Lima, que é colega nosso, já participou aqui no Hora da Coruja, inclusive, e o Vitor foi filmar uma escola onde a namorada dele estava no passado como aluna, uma escola estadual, ela estudava lá, ela conseguiu passar no vestibular de uma universidade pública federal, agora ela faz filosofia por um gosto, Paulo, por um incentivo dos próprios professores. E aí ele filmou ela voltando para a escola a pedido desses próprios professores para ir conversar com os alunos e falar assim, olha, eu estou numa escola pública e estou estudando filosofia. Entendeu? Olha que bonito a iniciativa desses professores, a iniciativa dessa escola, uma escola no Rio de Janeiro, a escola estadual. Peraí que eu anotei o nome da escola. Vamos ver. É a escola estadual Eric Heinz, se eu não me engano, não estou achando aqui, mas a gente vai ver, tem no vídeo o nome da escola. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz, está localizado o Colégio Estadual Erich Walter Heine, centro de ensino integral e profissionalizante, que este ano realiza a 3ª edição do projeto Café Filosófico, com a temática Liberdade e Opressão, para recordar os 50 anos do golpe militar no Brasil. Nessa edição participaram 2 ex-alunos que se formaram na primeira turma do colégio e que atualmente são estudantes de filosofia em universidades públicas do Rio. A seguir, professores e alunos apresentam suas ideias sobre o tema e contam um pouco de suas experiências. É um evento que promove a interdisciplinaridade, onde os alunos e convidados saem assim, vamos dizer, extasiados, né, com a participação dos alunos, de ex-alunos.
A ideia do campo filosófico, nós tivemos aqui no Colégio Eric Heine, é como uma proposta mesmo pedagógica. Passou pela necessidade da gente botar os nossos alunos para pensar a vida, pensar a vida, e aí como pensar a vida. Então, vamos para a filosofia. Os professores de filosofia abraçaram a ideia, e aí eu pensei, bom, por que não começarmos com os nossos próprios alunos, né? Então, tem os alunos que já gostavam de filosofia, nós chamamos os alunos para fazerem uma temática, apresentarem uma fala, e aí começou. Que é uma conversa, né? Quase que informal e interdisciplinar de se tratar de diversos assuntos, né? Cada café ele tem um tema gerador, e aí a proposta não é uma obrigação para o aluno participar. Nós temos essas atividades aqui que são, digamos, eletivas, né? E é divulgado na escola, nas aulas, e o aluno, ele sentindo interesse, atração por isso, ele participa. Outros professores de fora. Nesse ano a gente já teve a participação de 2 alunos que se formaram, né, na escola, na primeira turma, ano passado, e vieram apresentar as ideias deles sobre esse tema, né? Então é um projeto legal porque expande, né, os horizontes, amplia um pouco a visão que se tem da filosofia, né? Então, uma discussão aberta, integrada com outras disciplinas, com as artes, com a literatura, né? Com a história, né? Claro, e sempre com uma apresentação musical no final ou antes, né? Para fechar esse trabalho. Eu acredito que filosofia seja, sobretudo, contágio. Então você contagia as pessoas vão começando a descobrir coisas que têm em comum com a filosofia. As questões tocam as pessoas porque são questões humanas. Eu me sinto super privilegiado por ter saído de uma escola pública, ter ido para uma universidade pública e hoje poder falar para colegas meus ainda, que eu conheci ainda quando eu estava na escola, poder falar com eles e estarem ali pessoas contagiadas com a filosofia, dispostas a ficarem até mais tarde para ouvir e tudo. Foi muito interessante para mim, uma experiência belíssima. Não é ótima a sensação de voltar para o colégio que eu estudava e participar de um evento de filosofia com um olhar de fora, agora enquanto universitária, e ver o pessoal que estava aqui até ano passado, eu estava aqui no lugar deles, e ver o empenho dos alunos em participar de uma atividade que não é pontual, não vale ponto, é só participação e interesse, ver esse interesse dos alunos por filosofia, ver o evento crescendo e ver cada vez mais alunos participando, é muito bom e muito gratificante. Belíssimo, né, Paulo? Belíssimo. Fala sério, né? Não, dá um emocionado. orgulho, cara. Dá orgulho, né? Fiquei emocionado, porque é muito difícil uma escola manter continuidade. Muito difícil a escola manter continuidade. E aí, pronto, não precisa mais, né, dona Dilma? Tá a resposta aí, né? Faz isso com outra matéria, tenta fazer com outra matéria para ver se consegue. É verdade. Né? Não vai conseguir não, nem com educação física não vai conseguir mais. E a filosofia está conseguindo, por quê? Porque você veja, né? O que precisou ali? Precisou a diretora encampar, a coordenadora pedagógica ser motivada, ter um professor de filosofia que está afim e ver para onde foram os alunos que gostavam de filosofia, se eles estão fazendo filosofia na universidade. Aí achou, voltou lá, né? E deu sorte do Vitor fazer esse vídeo aí, até porque a namorada dele, muito bonita a namorada dele, né? tá fazendo a filosofia agora e foi aluna lá, fez, que beleza, né? Então aí você vê, esse tipo de gente é gente que vai participar da vida cultural do Rio de Janeiro de maneira diferente, porque vai comprar mais livro, vai assistir mais filme, vai ver mais teatro. Participou das entendeu? manifestações, E influenciam e a participou das opinião manifestações de todos os alunos do que semana estão passado. lá, sim. E um detalhe, tudo isso feito num colégio que não precisa ser um colégio sem ser técnico, é um colégio técnico. Viu? É um colégio técnico, então não precisa tirar. Eu gostei disso, porque né? você não exclui. Não precisa tirar Exato. a filosofia e sociologia por conta de ser um colégio técnico. Paulo, faz a ideia é a seguinte. Faz com que a formação técnica seja até melhor. Entre as propostas do Aécio, ele fala que
a escola tem que ser integral, por quê? Porque até 16 anos você não deve pelo menos trabalhar. Então, quer dizer, você tem que manter esse jovem até os 16 anos na escola. Poxa vida, se você quer manter o jovem na escola, você vai tirar, em tempo integral, você vai tirar a matéria ao invés de poder proporcionar esse tipo de educação para o jovem, dá para ele fazer curso técnico, dá para ele fazer o ensino médio, ainda sobra tempo para milhões de outras artes. A prova cabal, né, de que essas coisas funcionam é que os alunos foram claros ali, não vale ponto, não vale nota, estava todo mundo ali. Você viu isso? Todo mundo ali. Você viu tava isso? Cheio a quadra. Estava cheia a participação numa dos alunos. numa escola pública. Né? Então, isso é maravilhoso, pô. Isso é muito bom de ver. Né? Isso dá esperança. Agora, quando você pega um político, um cara candidato à presidência, ele vem para dizer que isso aí não pode acontecer, que o aluno não gosta da escola, precisa tornar a escola atrativa, a escola tá aí, ó. Né? Se você tem gente ali, né, a escola fica atrativa. Né? Agora, põe esses professores aí ganhando bem para eles poderem continuar ali. Nossa, porque veja, aquele mocinho que está ali de professor de filosofia, daqui 2 anos ele não está mais. Com certeza. Né? Porque é um mocinho que você percebe claramente que ele é muito jovem, ele vai fazer o mestrado dele e vai ser professor universitário. Para tentar então, ganhar, para tentar subir um pouco na carreira, ganhar mais. Lógico. Né? Então, isso não pode acontecer. Quer dizer, ele tem que tentar ganhar mais, mas não como fuga do emprego. Ele tem que tentar ganhar mais, ser professor universitário, tudo bem, né? Mas não como fuga, não como uma coisa do tipo assim, ó, agora não dá mais. Né? Eu lembro quando eu lecionava, as professoras sempre falavam assim, a gente estuda mais para poder fugir da sala de aula. No Brasil tem essa política. A gente tem essa política, a gente tem que estudar estudar para fugir da sala de aula. Estuda-se, fica melhor, você fica um professor melhor para não dar aula. Para não dar aula. E a Melissa, Paula, fala de um problema crescente no país, que as universidades, tanto privadas, algumas públicas, elas colocam a matéria de filosofia, sociologia, como sendo uma EAD, ou seja, uma matéria feita à distância, porque 20% das matérias hoje em dia podem ser feitas à distância e tudo mais, né? Ela queria saber o que você acha disso. Não, isso aí é exatamente o inverso. A matéria à distância são matérias técnicas. Então, como montar um rádio pode ser feito à distância. Agora, as matérias de conversação, elas são menos afeitas do ensino à distância. A filosofia, principalmente, é uma matéria que à distância não funciona. Né? Funciona como complemento. Então, você já tem uma formação e aí você vai fazer uma especialização num assunto à distância, com 5 ou 4 pessoas. Aí funciona, nós no Cefa fazemos isso, fazemos um hangout lá aos domingos, mas as pessoas já têm uma formação. Agora, fora isso, não. Fora isso, tem que ser presencial, por quê? Porque essa atividade que está feita ali é a filosofia. É essa atividade. Você precisa ler, a conversação. Você precisa ler o texto junto e conversar junto, e você precisa ter comportamentos filosóficos conjuntos. Né? E isso tem que ter a vivência. Não pode ser feito sem a vivência. Então, é como você... Não só, né, Paulo? A arte também, se a gente for pensar com as outras matérias. Os cursos técnicos é que podem ser feitos à distância. Os cursos não técnicos, né, é que tem um empecilho. Então, você pode fazer um curso de inglês à distância? Pode, dependendo do inglês. Né? Mas quando você vai fazer um curso de cultura inglesa, já é mais difícil fazer à distância. Então, é isso que precisa entender. Então, na verdade, a hierarquia da cabeça da Dilma está funcionando no Brasil inteiro, que é a hierarquia da cabeça do Cristóvão. Vê como não muda. Uhum. Não muda, a cabeça é a mesma, ou seja, filosofia e sociologia é secundário. Exato. Né? O importante Então, veja, no fundo, o que está se fazendo aí? Um currículo, né, um currículo que está com 3.000 anos no Ocidente, está se repetindo isso. Está se repetindo esse currículo, o quê? Uma hierarquização onde as humanidades são secundárias. Quando, na verdade, se as humanidades fossem, né, prioritárias, e se o salário do professor fosse prioritário, todo o resto vinha junto. Né? Todo o resto vinha junto. Elas é que puxam as pessoas para a escola. O jornal da escola, falando dos acontecimentos da escola, é que puxa o aluno para a escola. Né? Então, a escola é rica quando ela tem mais e não quando ela tem menos. Outra coisa,
César, Paulo, Diga. desculpa, mas o César colocou uma questão muito interessante. Ele fala assim, ele não entende como que os candidatos podem estar falando em ensino integral o tempo todo, sem falar do aumento do salário do professor. Ele fala assim, porque o ensino integral pressupõe um professor estando com dedicação exclusiva na escola. E como que pode a gente imaginar um professor com dedicação exclusiva na escola ganhando R$8 hora aula? Quer dizer, Então, realmente não existe isso, né? A gente tem professores aulistas, né? Horistas só. Mas tem um mecanismo de quebrar isso, já está posto, está embutido o mecanismo. Qual? Primeiro, né, está embutido aí o número menor de matérias. De modo que você tenha menos professores e professores polivalentes, que deem todas as matérias. Está embutido isso já. Outra coisa que está embutido é o ensino à distância. Ou seja, botar máquina na escola para deixar monitores e não professores, que é o que é feito na universidade à distância. Então isso também vai repassar esse tipo de mecanismo. Né? Então veja, tudo isso está embutido. Não é falado, mas está embutido. Por quê? Por que a gente sabe que está embutido? Porque matematicamente a gente sabe que o gasto seria muito maior se fosse feito corretamente. Sem dúvida. Né? Então, se é para transformar a escola em tempo integral, tem que duplicar a jornada do professor. Então, pronto, já não vai acontecer isso, porque não está pagando nem esses. Então, mas não por falta de dinheiro, como a gente já conversou aqui, não por falta né? de dinheiro, por falta de decisão política. A gente já conversou aqui sobre isso. Por falta de decisão política e por falta de administração. Mas agora vamos conversar um pouquinho, Paulo, sobre o Aécio. Esse último debate, o Aécio que puxou a conversa sobre educação. Sei. Né? Vamos ver o que ele fala. Eu com 57 anos tenho que conversar sobre o Aécio. Vamos lá. Não inventou as escolas técnicas, candidata. Ao contrário, essa é uma experiência que começou de forma muito exitosa aqui mesmo onde nós estamos, em São Paulo. Quem não conhece a experiência do governador Geraldo Alckmin com as ETECs, avançar é muito importante, candidata, mas reconhecer que precisa se haver aprimoramentos é a essência da administração pública. Não existe nenhum programa acabado e perfeito. Acho sim que o Pronatec precisa avançar, os custos precisam ser maiores, precisam ser mais vinculados à realidade de cada uma das regiões brasileiras, a partir da potencialidade econômica que cada região tem. Essa é uma queixa que eu recebo em várias das minhas viagens. E nós vamos, candidata, esteja certo disso, com gestão eficiente, permitir que os bons programas possam trazer melhores resultados e, obviamente, os maus programas sejam Você gostou, né? Quer dizer, a grande reclamação que ele recebe é que o conteúdo devia ser mais regional. Ele recebe essa reclamação porque ele recebe a reclamação de gente que não entende educação. Ele vai ouvir gente que não entende e recebe a reclamação que não entende. Se você vai num lugar, as pessoas falam, não, a escola deveria ser mais ligada ao meu lugar. Depois elas mesmas, quando pegam o filho e mandam para fora, porque elas não querem a escola ligada no seu lugar. Porque a escola ligada no lugar, ela tem a validade do mercado de trabalho daquele lugar. Preencher o mercado de trabalho daquele lugar, acabou a escola. Não pode, a escola pública não pode estar ligada à regionalização em hipótese alguma. A escola pública tem que ser universal e o ensino médio mais universal ainda. Esse Aécio, pelo amor de Deus, né? Isso aí é uma calamidade pública como pessoa. Paulo, eu quero colocar duas frases que ele coloca no plano de governo dele, que tem no TSE, é só vocês procurarem, na parte de educação. Ele fala duas frases que eu quero que você comente, rapidamente. Ele quer uma escola que não tenha muros que separe da realidade social dos estudantes e das suas famílias. Sim. Outra, a transformação da escola em um espaço em que incentive a participação efetiva dos jovens, tornando-os protagonistas e sujeitos de suas trajetórias. Bom, a segunda frase não dá para comentar porque não foi ele que escreveu, nem quem escreveu sabe do que se trata e ele também não sabe. Né? Mas a primeira frase é uma coisa muito esquisita. Por quê? Porque não derruba muro da escola. Por quê? Porque a escola, ela é um muro, ela tem que estar à parte da sociedade. A escola não tem que estar ligada à realidade, a escola é uma fuga da realidade. Eu também acho. A escola, ela é um lugar para você não estar envolvido com o trabalho, não estar envolvido com a família, não estar envolvido com os problemas. Ela tem que ser um oásis, ter a tranquilidade de, naqueles anos, você poder se dedicar ao estudo. Não se dedica ao estudo se você está envolvido com problemas familiares. Não, você tem que tirar o aluno dali e falar, não, agora, nessas 4 horas, 5 horas que você está aqui, você vai ter a tranquilidade para viajar, para sonhar, para ler os livros, para escutar um discurso que você não escuta na sua casa. Sabe? Para ver uma realidade diferente daquela que você vê na sua casa. A escola é o lugar do sonho
que está sendo proibido de ser feito, de sonhar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. A escola é uma saída da vida para um dia você poder voltar com minhoca na cabeça e mudar a sociedade. Meu Deus do céu! Paulo, fechou, excelente, acho que é isso. Gente, eu quero agradecer a participação de todos, muitas mensagens, quero mandar beijo para todo mundo pela participação e vocês sabem, segunda-feira que vem, 10 horas da noite, ao vivo aqui na Flix TV. Até lá! História da Educação Brasileira, de Paulo Giraldelli Júnior, foi publicado pela editora Cortez e apresenta uma linguagem acessível, concisa e rigorosa, que é necessário a gente saber sobre a evolução do ensino no Brasil. Atravessando a ponte entre a pedagogia e a política educacional, o livro mostra os movimentos dos partidos, as constituições, as ações dos governantes, a LDBN, os currículos, os principais teóricos e a filosofia da educação no Brasil, entre a colônia e os dias de hoje. Obra imprescindível para quem está interessado na cultura brasileira e no referente ao desenvolvimento escolar.